Boa tarde, pessoal, tudo bom? Leandro Veloso aqui. Hoje eu estarei iniciando uma série de lives onde eu vou estar explicando, as dúvidas pertinentes que a galera tem aqui no canal e que eu sempre tenho lido aqui nos comentários. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre teoria musical, E vamos falar sobre a escala maior e os intervalos de segunda, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui no comentário. E também aqui na descrição do vídeo tem um link de acesso, aos grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram. Você pode escolher qual você quer participar, que eu vou sempre estar avisando quando essas lives forem pro ao vivo, ok? E, claro, caso vocês tenham alguma dica, de qual horário que vocês podem assistir ao vivo, deixem aqui também nos comentários, que aí a maioria aqui eu vou escolher o horário, vou definir um horário certo para todo mundo, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu separei essa matéria aqui, que no caso é super importante. Claro que eu me preocupo primeiramente em passar aos alunos como tocar o instrumento, como aprender os acordes logo de cara para a pessoa ficar satisfeita, E mas é muito importante entender o contexto do que você tá tocando, Então eu separei esses dois assuntos aí, escala maior, primeiramente, e intervalos de segunda, que também é muito importante. Vocês aí já estudaram? Alguém? Qualquer dúvida pode deixar aqui no chat, ok? O que acontece? A escala maior, eu acredito ser assim o assunto mais importante já desde o início. Por quê? Porque através da escala maior você meio que sabe a organização das notas musicais. Você vai saber a distância que tem de uma nota para a outra naturalmente. E através da escala a gente consegue formar acordes, a gente consegue formar campo harmônico, que é assim o assunto que está sempre pertinente a tudo que a gente toca. Tá? Então, vou começar aqui falando sobre a escala maior. E, claro, vou falar também sobre a escala maior de Dó, vou citar alguns exemplos aqui. E também de intervalos. Intervalos é a distância que existe entre duas notas. Quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, o meu professor comentou sobre esse assunto, intervalos. E eu acabei achando um bicho de sete cabeças. Eu fiquei assustado com esse assunto. E depois que eu ganhei a maturidade tocando e lendo, eu vi que era um assunto tão ridículo e tão simples, Claro que ele é importante pra caramba, mas era tão fácil de se entender. E até hoje eu não sei porque eu criei esse bloqueio na época de não ter entendido os intervalos. E isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela escala maior, sem mais delongas. A escala maior, é uma forma de organização. Então nós temos 7 graus, tá? Tô botando aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou botar aqui o 8 também. E a escala maior parte do princípio que do primeiro grau para o segundo existe uma distância, do segundo para o terceiro uma distância e assim por diante, tá? No violão, no teclado, nos instrumentos que a gente chama de instrumentos temperados, a menor distância que existe entre duas notas é um semitom ou meio tom, ok? Então, se eu pegasse aqui meu violão, vou botar para vocês aqui, e tocasse essa nota aqui, se eu colocar meu dedo pro lado, eu subi um semitom, e voltando aqui, se eu voltar uma casa, eu desci um semitom. Então é a menor distância que existe entre duas notas distintas, ok? Continuando. E o que acontece? A escala maior ela tem uma forma de organização, a distância de um grau para o outro. Por exemplo, do primeiro para o segundo grau, nós temos um tom de distância, Vou dar mais um espacinho aqui para vocês entenderem melhor. Do segundo grau para o terceiro, também tem um tom de distância. Já do terceiro para o quarto grau, tem meio tom de distância, que é a menor distância que existe de duas notas. Lembrando que eu falei sobre o semitom, um tom é o dobro dele. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que
Um semitom é a casa ao lado, né? Se eu tenho essa nota aqui, por exemplo, e eu quero subir um tom, no nosso instrumento simboliza você pular uma casa. Então você sobe, tá? Você pula uma casa. Ou então você volta, né? Pulando uma casa também, que você está fazendo essa distância aí de um tom, ok? Então, semitom, menor distância que existe entre duas notas, e um tom a gente pode chamar de o dobro de um semitom. Continuando. Então, como eu disse, do primeiro para o segundo grau tem um tom de distância, do segundo para o terceiro também tem um tom, já do terceiro para o quarto grau, né, nós temos meio tom de distância. Vou deixar aqui esse sinalzinho aqui para vocês ficarem atentos. Do quarto para o quinto também tem um tom de distância, do quinto para o sexto um tom, do sexto para o sétimo também um tom, e do sétimo para o oitavo meio tom, ok? Vocês têm que guardar essa regrinha aí, porque essa aí é a regrinha de ouro, tá? Não esqueçam disso. Tendo isso em mente, tem uma escala que obedece todo esse fundamento aí, né? Esse é o fundamento da escala maior, é a escala mais usada no mundo oriental, ocidental, né? 90% das canções, você analisando, vai ver que tá obedecendo essa estrutura aí, e na verdade até a música modal, outros tipos de escalas, tem como particularidade pegarem como referência a escala maior. A gente sempre compara, né, pegando outra escala, a gente sempre compara com a escala maior. A gente sempre tem como referência porque é a mais utilizada, ok? Então, vocês fixando isso daqui, o que acontece? Vocês conseguem gerar qualquer, né, deixa eu ajeitar aqui para vocês. Qualquer escala maior, tá? Pronto, ajeitei aqui que deu um bugzinho aqui. Então, o que acontece? A escala maior que obedece esse padrão aí é a escala de Dó maior. Então, por exemplo, Dó, depois nós temos Ré, e o que acontece? Do Dó para o Ré, nós temos já um tom de distância naturalmente. Tá? Então ele está obedecendo aqui. O Dó é o primeiro grau e o Ré é o segundo grau, ok? Depois do Ré, nós temos o Mi. Do segundo para o terceiro grau, também temos um tom de distância. E do Ré para o Mi, naturalmente também nós temos um tom de distância. Já agora, do Mi para o Fá, nós temos meio tom de distância. E ele está obedecendo aqui essa regrinha de ouro aqui da escala maior. O Mi aqui é o terceiro grau e o Fá é o quarto grau, ok? Continuando, do Fá para o Sol, temos um tom de distância. Logo após o Sol, temos o Lá. Do Sol para o Lá, um tom de distância. Depois do Lá, o Si. Do Lá para o Si, um tom de distância. E o que acontece agora? Nós recomeçamos a escala. Então fica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E assim conforme, né, a extensão da voz humana ou do instrumento, a gente pode seguir fazendo a escala. Então o oitavo grau aqui é a mesma coisa que o primeiro, tá? Só que vocês têm que estar em mente que do Mi para o Fá ficou meio tom de distância, ok? E do Si para o Dó também ficou meio tom de distância. E ele obedeceu aqui essa regrinha de ouro da escala maior, tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Que eu posso responder vocês no final da aula. Vou continuar para a gente não perder aqui a organização. Vou fazer mais uma escalinha aqui com vocês e depois já vou partir para o intervalo de segunda para a aula não ficar muito extensa, ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui agora. Se não tiver, eu continuo. Beleza. Qualquer coisa, a gente só botar aqui no chat ao vivo, ok? Continuando. Suponha que eu queira fazer a escala de Sol, né? Eu vou obedecer essa disposição aí dos graus que eu coloquei para vocês. Do primeiro para o segundo, um tom. Do segundo para o terceiro, um tom, tá? Então, por exemplo, agora estamos na nota de Sol maior, no tom de Sol maior. Qual vai ser a próxima nota? É só vocês lembrarem da escala maior, né, de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois do Sol nós temos a nota Lá. Então, a segunda nota de Sol aqui vai ser a nota Lá. E de Sol para Lá, eu comentei para vocês, tem um tom de distância, ó.
Ó, Sol para Lá tem um tom de distância. Então ele está obedecendo aqui essa regrinha aqui, do primeiro para o segundo grau, tá bom? Continuando. Depois do Lá, nós temos a nota Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do Lá para o Si, ó, olhando aqui na escala de Dó maior, nós também temos um tom de distância. Então, beleza, estou obedecendo aqui a regrinha de ouro. Depois do Si, nós temos o Dó, tá? E do Si para o Dó, eu comentei com vocês que nós temos meio tom de distância também, tá? Então, eu continuo. Depois do Dó, nós temos o Ré. Dó para Ré, um tom de distância. Depois do Ré, nós temos o Mi, um tom de distância. Depois do Mi, nós temos o Fá. E aqui tem agora uma novidade, né? Do Mi para o Fá, o que eu falei para vocês, vendo ali a escala de Dó maior, que é a escala que nós temos como referência, Mi para Fá tem apenas meio tom de distância. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afastar meio tom esse Fá aqui do Mi para obedecer essa regrinha aqui, ó, do sexto grau para o sétimo, um tom de distância. Então, o que eu faço com Fá? Eu vou botar o nosso famoso hashtag, que se chama sustenido na música, ok? O sustenido tem o efeito de aumentar meio tom a nota musical. E aqui nesse contexto, se eu mexer no Fá e colocar um sustenido, eu vou afastar do Mizinho aqui, tá? Ele teve o efeito de aumentar meio tom. E o que aconteceu? Do Mi para o Fá sustenido, ficou um tom de distância e eu estou obedecendo essa regrinha aqui. Do sexto para o sétimo, né? Um tom de distância. E para finalizar, exemplo, depois do Fá, o que vem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu coloco o Sol aqui. Aí eu pego como referência. O Fá para o Sol tem um tom de distância, ok? Agora, o Fá sustenido para o Sol vai ter meio tom de distância. Quer ver? Vou mostrar para vocês isso aqui visualmente no nosso instrumento. Ó, o Fá é a nossa primeira casa aqui e o Sol é a nossa terceira casa. Ok? Do Fá para o Sol tem o que de distância? Eu estou pulando uma casa. Então, tem um tom de distância. Agora, se eu coloquei Fá sustenido, eu subi uma casa, né? Porque o sustenido aumenta meio tom. Então, aqui é o Fá sustenido. Então, Fá sustenido para Sol, o que aconteceu? O sustenido aqui nesse contexto teve o efeito de aproximar uma nota da outra. Então, Fá sustenido para Sol ficou meio tom de distância e eu não vou mexer em nada. Por quê? Nesse tom, o Fá ele é o sétimo grau. E do sétimo para o oitavo, tem que ter meio tom de distância. Então, ficou perfeito. Então, a gente colocou um acidente, né? O que é acidente? Sustenido ou bemol, para obedecer essa regrinha de ouro aqui, que é a nossa... Peraí. Que é essa... Eu botei aqui, eu estava falando, mas não botei para vocês na tela. Então, eu botei Fá sustenido para Sol, ok? Ficou meio tom de distância. E eu estou obedecendo essa regrinha aqui, ó. Que do sétimo para o oitavo, eu tenho meio tom de distância. Ok? E eu acabei gerando aí, no caso, a escala de Sol maior. Depois, nas próximas aulas, eu vou falar sobre intervalos de terça, quarta, e assim eu vou destrinchando para vocês. Para a gente não se estender muito, eu já vou partir com vocês aqui sobre o assunto intervalos de segunda. O que é intervalo? Intervalo é a distância que existe entre uma nota e outra. Por que é de segunda, né? Você pega como referência uma nota, por exemplo, Dó. E se eu seguir Dó, Ré. De Dó para Ré, acaba sendo o quê? Um intervalo de segunda. Outra nota, Sol. Sol, Lá. De Sol para Lá, acaba sendo um intervalo de segunda. Então, o intervalo tem que haver duas notas para eu analisar qual a distância que existe entre elas. Então, por exemplo, vou botar aqui para vocês, logo aqui embaixo. Suponha que eu vou pegar aqui como referência até a escala de Dó ou de Sol, tá bom? Então, se eu tenho a nota Sol e vou para a nota Lá, ele é um intervalo de quê? De segunda. Por quê? Eu conto a partir da nota que eu estou partindo, né? Sol, Lá. Encontrei um intervalo de segunda. Só que o intervalo de segunda, ele tem uma nomenclatura. Ele pode ser maior ou menor.
aumentado também, mas eu vou começar pelo maior. O que acontece? O intervalo de segunda ele vai ser maior quando tiver um tom de distância. E ele vai ser menor. Eu vou ter que diminuir um pouquinho a letra para vocês aqui, tá? Meio tom de distância, ou seja, a metade. Deixa eu subir aqui, pronto, ficou mais organizado. Então, olha o que acontece. Vou apagar aqui, gente, a escala de sol, tá bom? Para ficar mais visual para vocês. Então, pessoal, o que acontece? De sol para lá é um intervalo de segunda maior ou menor? É só eu olhar aqui a escalinha de dó. Se de sol para lá, sol lá, intervalo de segunda, já eu coloco aqui. Segunda. Agora eu vou destrinchar se é maior ou menor. Se de sol para lá tem um tom de distância, então é uma segunda maior. Somente isso. Um outro exemplo agora. Temos a nota Mi e eu vou para o Fá. Então eu conto. Mi, Fá. É um intervalo também de segunda. Um outro exemplo. Agora vamos ver se é maior ou menor. De Mi para Fá tem o que de distância? Um tom ou um semitom? Um semitom, ok? Então vai ser um intervalo de segunda, só que menor. Somente isso. E agora eu tinha comentado com vocês também que o intervalo pode ser aumentado, né? Aumentado, vou adicionar aqui para vocês não se perderem. Aumentado vai ser um tom e meio. Aqui nessas escalas que a gente viu, não teve né, exemplo de intervalo de 1,5, tá bom? Então, mas eu vou citar um para vocês aqui, só para vocês já ficarem atentos. Vamos lá. Vamos supor que eu peça Mi... Não, Mi não. Fá para Sol sustenido. O que vai acontecer? Eu conto Fá, Sol, intervalo de segunda. Então eu já coloco aqui. Só que agora eu vou ver a distância que existe do Fá para o Sol. Fá para o Sol tem o quê? Um tom de distância. Só que aqui está Sol sustenido. Então tem mais meio tom. Tem um tom e meio de distância. Então isso aqui é uma segunda aumentada. Tá? Na escala maior aqui a gente não vê essa situação de segunda aumentada. Tanto na escala, qualquer escala maior, tá? Que a gente analisar, vocês vão ver que só aparece intervalos de segunda maior, quando tem um tom de distância, ou segunda menor, quando tem meio tom de distância, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu quero que vocês foquem nisso daqui, na estrutura da escala maior, tendo como referência também o modelo de Dó maior, porque ele diz, né, naturalmente qual a distância que existe de uma nota para outra, tá? Vocês têm que fixar essas duas informações, tem que estar assim no coração, na mente, tá? E depois vocês já podem partir para o intervalo, tá? Lembrando que o intervalo você está num ponto de partida numa nota e você conta até chegar a outra. Por exemplo, se eu falasse Dó e Sol, então eu conto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó para Sol já é um intervalo de quinta, tá? Então, vocês têm como referência um ponto de partida e aonde você quer chegar. A partir disso, você conta e vê qual é o intervalo. E dependendo do intervalo que seja, vai ter uma nomenclatura. Aqui no intervalo de segunda, a gente tem essas possibilidades. Aumentado, maior e menor. Sendo que na escala maior, aparece bastante esses dois carinhas aqui. Ok? Lembrando que na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí o link. Eu tô vendo aqui os comentários da galera. É muito bom ver vocês aqui participando. Ó, o Rildo perguntou o seguinte: de Lá para Si não é intervalo de segunda maior? Sim, de Lá para Si é um intervalo de segunda maior. Distância, tá bom? É porque eu desativei o Caps Lock aqui, ok? Lá para Si temos um tom de distância. Então, Lá Si, se tem um tom de distância, é uma segunda maior, tá bom? De Mi para Fá tem uma segunda menor. Um outro exemplo de segunda menor, né, pra gente fechar maneiro. Si para Dó. Si, Dó.
intervalo de segunda também. De Si para Dó tem o que de distância? Naturalmente. De Si para Dó, gente, tem meio tom de distância. Então vai ser uma segunda menor. Desativar aqui. Pronto. Segunda menor. Ok, Hildo? Beleza, pessoal, ó. Estamos chegando aí a 20 minutos de live. Eu vou deixar essa live disponível durante uma semana. E quando iniciar a próxima live, eu vou tirar essa daí, vou deixar privado, tá? E vou disponibilizar no curso que tá para sair aí. O meu curso está sendo gravado, já estou gravando já tem uns 2 meses. E, assim, tá ficando muito legal. O lançamento provavelmente vai ser em março, tá? E essas lives aqui eu vou editar e eu vou sempre estar disponibilizando lá na plataforma, tá? Lembrando que o meu curso não vai ser só voltado à plataforma, no caso a Hotmart, não. Eu vou criar um grupo de estudo onde eu vou estar fazendo lives semanais, tá? Vou estar disponibilizando mais material, porque o que acontece? Tem muita gente que tem vontade de aprender canções que às vezes eu nunca ouvi falar. Então eu vou pegar esse tipo de música que a pessoa tem interesse em aprender e vou disponibilizar lá nos grupos, vou fazer aula daquela música em específico, vou ensinar como transportar o tom dessa música, porque o que acontece? Tem um monte de gente que aprende aqui as músicas comigo, mas acaba cantando num tom diferente, então não funciona bem, tá? E então eu já vou ensinar a pessoa a botar no tom da sua voz, né? Ajudar, exemplo, a tirar a música de ouvido, a entender em que tom a outra pessoa pode estar cantando, porque às vezes dá uma oportunidade para alguém cantar, a pessoa puxa num tom diferente, como é que você vai transportar isso rapidamente, tá? Então essas dicas todas vão estar lá no grupo. O que vai ser bacana do curso vai ser a interação que a gente vai ter, tá? Também vai ter uma interação muito bacana que eu vou disponibilizar o meu WhatsApp e eu vou estar diariamente disponível para vocês para tirar dúvidas, para vocês me mandarem vídeos também de como que vocês estão tocando, tá? Eu vou fazer análises, dá para melhorar isso, aquilo. Então vai ser uma interação muito bacana, tá? Então fiquem atentos aí, porque em breve eu vou estar lançando e eu vou deixar disponível aqui no meu canal do YouTube, ou então nos grupos aqui na descrição do vídeo tem esse link. Tá bom, pessoal? Por hoje foi isso. É uma satisfação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fale comigo, tá? Deixe aí nos comentários. E em breve eu vou fazer a próxima live. Assim que entrar a próxima live, essa daí vai ficar privada. Eu vou editar e vou disponibilizar lá na plataforma. Ok? Até a próxima. Uma satisfação ter esse momento aqui com vocês. Valeu!